Mateus capítulo 16, versículos 17 e 18. Quem achou, diga amém. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quantos podem levantar a sua mão e dar glória a Deus esta noite? Meus queridos irmãos, de posse deste texto conhecido desta igreja bíblica, eu quero falar sobre Jesus e o seu relacionamento com a igreja. Estamos diante de um dos evangelhos, e embora o autor não se identifique, o testemunho dos pais da igreja, aqueles que sucederam os apóstolos à frente da igreja do Senhor, atestam a autoria de Mateus. Mateus, inicialmente chamado Levi, que tinha a função de ser funcionário de Roma em relação ao seu povo, cobrando impostos, conforme está em Mateus capítulo 9 e versículo 9. Este homem, estando ali na alfândega, fazendo o seu trabalho profissional, um dia viu um simples galileu passar perto dele e dizer apenas uma frase que cativou o seu coração e fez ele deixar a profissão de lado para seguir aquele galileu. Jesus aproximou-se de Mateus e disse: Vem e segue-me. E ele deixou tudo e de imediato o seguiu. Mas na frente ele oferece um banquete a Jesus, e dentre os seguidores que acompanhavam o mestre querido, Mateus tem o privilégio de ser chamado para o apostolado, conforme Mateus capítulo 10, versículo de número 1 ao versículo de número 3. Como os outros evangelhos, Mateus tinha também um público-alvo. Enquanto Marcos endereçou o seu evangelho aos romanos, enquanto Lucas endereçou o seu evangelho aos gregos, e João é conhecido como o evangelho universal, Mateus escreve para os seus patrícios. Ele endereça o evangelho aos judeus. Daí porque ele procura fazer uma sincronia entre todos os acontecimentos na vida do Messias ao cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E aqui, especificamente no texto que nós lemos, Mateus registra um momento muito interessante na vida de nosso Senhor Jesus Cristo e o seu colégio apostólico, composto de 12 homens. Jesus está nas partes de Cesareia e ele resolve fazer uma pergunta para os seus apóstolos: qual era a perspectiva, qual era a ideia, qual era a opinião que as pessoas de longe tinham a respeito dele. E ele diz assim: que dizem os homens ser o filho do homem? Ou seja, o que as pessoas de longe estão dizendo de mim? E então alguns dizem: tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias ou alguns dos profetas. Depois que Jesus faz essa pergunta para os que estavam de longe, ou a respeito da opinião que tinham dele os que estavam mais distantes, ele agora resolve fazer a pergunta para os que estão mais perto, para os que comem com ele, para os que bebem água com ele, para os que caminham com ele, para os que dormem ao seu lado. E vós, que dizeis que eu sou?
que os de fora tenham opiniões diversas, isso é de se esperar, porque eles estão longe, eles não estão perto, eles não me conhecem cara a cara, mas eu quero saber a opinião dos que andam comigo, dos que comem comigo, dos que dormem ao meu lado, dos que me veem fazer milagres. Eu quero saber o que vocês dizem que eu sou. Então todos se calam, mas Pedro recebe a revelação do Espírito Santo de Deus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então diz: Pedro, tu és pedra, pois assim se significa o teu nome. Mas sobre esta pedra que tu estás dizendo que é o Cristo, Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quantos creem nesta palavra, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. É a primeira vez na Bíblia que aparece o termo igreja. É a expressão grega eclesia, que literalmente significa um povo chamado para fora. Jesus está falando daquilo que aconteceria após morte. Ele haveria de chamar um povo, não para fora da terra. Nós iríamos continuar vivendo em sociedade, mas ele chamaria um povo para sair das garras de Satanás, para sair do domínio das trevas, para sair das inclinações carnais e do modus vivendi do mundo, para ser um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Glória a Deus. Certo teólogo diz que a igreja é um organismo místico, composto por todos os que aceitam o sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus Cristo, e que tem como única regra de fé e prática a santa palavra de Deus. E nesta declaração que Jesus fez para Pedro, após a sua afirmação de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu quero destacar nesta noite 4 verdades entre Jesus e a igreja. Primeira verdade: nesta declaração nós encontramos Jesus asseverando que ele é o alicerce da igreja. Eu vou contar até 3 e você vai dizer: Jesus é o alicerce da igreja. 1, 2, 3. Veja que Jesus diz: sobre esta pedra. Sobre significa em cima de. A igreja tem como alicerce a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alicerce significa aquilo que fundamenta, aquilo que sustenta, a base, o apoio, o sustentáculo. Na época de Jesus, quando as pessoas queriam edificar uma casa, eles procuravam uma rocha, eles procuravam um lugar firme, porque eles queriam fazer uma edificação que suportasse as intempéries, as chuvas, os trovões, as enchentes. Jesus falou disso em Mateus 7, versículo 24 ao 27, quando disse que o prudente construtor edifica a sua casa sobre a rocha. Então, afirmar que Jesus é
o alicerce da igreja é dizer que a igreja pode sofrer o que sofrer, ela jamais desmoronará, porque ela tem uma base firme, ela tem um alicerce sólido. Não há tempestade, não há enchente, não há abalo que venha desmoronar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 10, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo que Cristo é o fundamento da igreja. Ele diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Cristo é o fundamento da igreja. Em Efésios capítulo 2, versículo de número 20, o apóstolo Paulo segue com esta afirmação, quando ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Glória a Deus. O próprio Jesus, fazendo uma citação parafrásica de Isaías 28:16, ele se declarou a rocha, ele se declarou a pedra, ele se declarou o alicerce sobre o qual a igreja está firmada. O apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo de número 11 e 12, diante do sinédrio, cheio do Espírito Santo, aquele pescador simples disse: Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, pelo que nenhum nome há dado debaixo do céu entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, somente o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Portanto, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como cabeça de esquina. Esta pedra não é Pedro, como asseveram alguns. O próprio Pedro diz que ele, Jesus, é a pedra. Glória a Deus. Bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E nunca nas páginas do Antigo Testamento um homem é comparado com pedra. Sempre é o próprio Deus. No cântico de Ana, ela diz assim: Ele é a rocha. O próprio Deus diz assim: não há outra rocha como eu não conheço. Moisés, em Deuteronômio 32:4, disse: Ele é a rocha cuja obra é perfeita. Então não venha dizer para nós que Pedro é a pedra sobre a qual a igreja está firmada. Jesus é a pedra sobre a qual a igreja encontra-se alicerçada. Quantos asseveram isto comigo esta noite? Levante sua mão e glorifique o nome do Senhor. Ele é a pedra ferida de Meribá. Ele é a pedra que feriu os pés da estátua de Nabucodonosor. Ele é a pedra que os construtores rejeitaram na edificação do templo. A segunda verdade que eu quero destacar entre Jesus e o seu relacionamento com a igreja é que, além dele ser o alicerce, Jesus também diz que ele é o edificador. Veja que ele diz: edificarei a minha igreja. Diga comigo: Jesus é o edificador. Ele não é só o alicerce, ele também é o edificador, é aquele que constrói. A igreja, o apóstolo Paulo diz,
Era um mistério que estava oculto em Deus na eternidade, mas que foi revelada pelo Espírito na dispensação da graça. A igreja foi, desde a eternidade, concebida na mente de Deus. Deus a projetou em toda a sua dimensão divina e histórica, prevendo, como já foi dito aqui, cada detalhe, desde a sua concepção até a sua inauguração no dia de Pentecostes, para daí seguir a sua trajetória através dos tempos. Jesus disse: edificarei a minha igreja. A expressão edificar significa construir, levantar, fundar, instituir, criar. Igreja não é ideia de homem, igreja é ideia de Deus. Esse projeto estava oculto no coração de Deus, nem os anjos sabiam. E Paulo diz: o Espírito revelou aos apóstolos que ele escolhera. Ele diz: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado a conhecer os mistérios ocultos que estavam no coração de Deus. E Cristo iniciou essa obra, amando a igreja e se entregando por ela. Glória a Deus. Assim como um rapaz, quando se engraçava de uma moça, ele voltava na casa dos pais e dizia: achei a moça, eu quero casar com ela. Então os pais iam e combinavam com os pais da moça o casório. Primeiro se fazia o noivado e se dava um prazo para a realização do casamento. Assim também foi Cristo quem desceu dos céus para buscar uma noiva, para chamar um povo para fora, para preparar esta noiva para o grande cortejo que nos aguarda naquele grande dia, onde estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. A Bíblia nos diz em Efésios 5:25, se você puder, abra a sua Bíblia comigo esta noite. Glória a Deus. Palavras de Paulo que diz: vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim como o rapaz tinha que pagar um dote para ter aquela noiva, Cristo pagou o dote para nos ter. E o preço foi um preço caro. Nós somos chamados de povo adquirido. 1 de Pedro 2:9. Folheie a Bíblia comigo esta noite e se delicie com estas verdades cristãs. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. O preço que foi pago não foi em real. O preço que foi pago não foi em dólar. O preço que foi pago não foi em euro. Aleluia. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz: não fostes com prata e ouro comprados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue. Mas com o precioso sangue. Mas com o precioso sangue. Só levanta a mão quem foi comprado com sangue. Oh, mas com o precioso sangue do Cordeiro Imaculado e incontaminado. Sua salvação e a minha salvação custou preço de sangue. Aleluia. E agora, cada crente é uma pedrinha. O apóstolo Pedro disse que nós somos pedras vivas. E eu estava estudando esse texto hoje e lembrei da construção do templo de Salomão, que não se ouvia barulho de martelo. As pedras já vinham desquinadas, somente para ser encaixadas. Os artífices trabalhavam à distância, e quando chegavam as pedras já prontas, só fazia encaixar. Assim também o Espírito Santo está salvando
cada pedrinha viva e está trabalhando, tirando as quinas, todo dia na doutrina, na escola dominical, no devocional em casa, para que possa mais para frente só encaixar na grande morada, no grande templo que será a morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Diga comigo: Jesus é o edificador. Mas essa declaração ainda tem mais verdades para nós. Ele é o alicerce da igreja, Ele é o edificador da igreja e Ele é o dono da igreja. Quem é o dono da igreja? Quem é o dono da igreja? Para essa multidão pode ser mais forte. Quem é o dono da igreja? Ele disse assim, ó: edificarei a minha igreja. Aí tem um pronome possessivo que quer dizer experimentado pelo que fala. Ela é minha. Eu sou o proprietário. Proprietário quer dizer algo que se possui, que se tem a posse exclusiva. Glória a Deus. Aquilo que pertence de forma legítima a alguém. Você sabe que o ser humano crente, ele é de Deus duas vezes. Quantas vezes? Duas. Primeiro, nós somos de Deus por direito de criação. Ele nos fez. E nós somos de Deus duas vezes, porque a segunda é por direito de redenção. Ele nos comprou. Ele comprou o que já era dele. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus criou o ser humano, a Bíblia deixa bem claro. Gênesis 1:27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou. Agora esse ser humano criado à imagem e semelhança de Deus se afastou de Deus por causa do uso mal do seu livre-arbítrio. Ele se distanciou, ele se alienou e Deus poderia deixá-lo perder-se e não ir atrás. Mas Jesus disse no banquete que Zaqueu ofereceu a ele, a dupla missão do Messias: buscar e salvar o que se havia perdido. Geralmente quando uma pessoa briga com a outra, se espera que aquele que causou a briga vá atrás daquele que foi ofendido e peça perdão. Deus não esperou isso. Deus foi ofendido pelo homem, o homem distanciou-se e Deus não esperou o homem vir. Deus disse: eu mesmo é quem vou. E através do seu projeto de resgate, ele foi atrás. João diz em Apocalipse 13:8 que o projeto da redenção não foi feito de improviso, de última hora. Não foi um plano B, que Deus não trabalha com plano B. O plano de Deus sempre é o A. Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, na mente de Deus. Aleluia. E ele veio com um projeto de resgate. E resgatar significa libertar alguém a preço de dinheiro ou de outra coisa. E essa redenção, ela foi prometida já no Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Essa redenção não foi só prometida, ela foi enviada. Gálatas 4:4, Paulo disse que chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. E Jesus identifica-se como o resgatador. Ele disse em Mateus 20:28 e em Marcos 10:45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele identifica-se como o resgatador. O apóstolo Paulo, quando reuniu os presbíteros, pois sabia que estava a sua ida para o céu estava próxima, ele disse: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual Deus vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja do Deus vivo, que ele resgatou com o seu próprio sangue.
Jesus é o resgatador. Os apóstolos pregaram que Jesus é o resgatador. E somente João, no capítulo 19 do seu evangelho, versículo 30, registra aquela frase célebre, mostrando que a redenção não foi só prometida, não foi só enviada, a redenção foi consumada. Lá na cruz, de 9 até as 3 da tarde, com os pés e as mãos traspassados, ele deu o grito da nossa independência. O grito da independência não foi dado às margens do Ipiranga. O grito da independência foi dado lá no Gólgota, quando ele disse: está consumado, está pago, o preço foi pago para resgatar aqueles que foram alienados de Deus. Aleluia, glória a Deus. E como eu sei que esse preço foi pago? É porque quando a gente adquire algo, a gente só pode adquirir algo de uma loja se a gente der um valor. A primeira indicação de que algo foi adquirido é que foi pago um preço por aquele objeto ou aquela coisa. Assim também a Bíblia nos assegura que o preço da redenção do homem é o preço de sangue. Levítico 17:11 está escrito que sem derramamento de sangue não há remissão. O que ecoa em Hebreus capítulo 9, versículo 22. E em Apocalipse 5:9 acontece um culto em ações de graças, que é a coisa mais bonita que você já pôde ver na face da terra, ou ler olhando para a Bíblia. Quando tem um ser sentado no trono com um livro na mão, e ninguém nem pode olhar para o livro, nem pegar o livro da mão dele e desatar os selos. João, que até então estava falando das igrejas da Ásia, de repente no capítulo 4 diz que ouviu uma voz dizendo: sobe aqui, e diz que quando pensou já estava lá em cima, e viu esse trono, viu aquele ser sentado, viu um anjo forte gritando: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ele diz: e ninguém no céu, os anjos, nem na terra, os homens, nem embaixo da terra, os mortos e os demônios, ninguém, um silêncio, ninguém era digno. E João entendia que a abertura daquele livro dependia da salvação da raça humana. Quem pode abrir o livro e desatar os seus selos? E ele começou a chorar. Foi a primeira vez que alguém no céu chorou, que lá não tem choro, nem pranto, nem dor. E ele chora. Mas quando ele está chorando, de repente um ancião chega, coloca a mão sobre ele e diz: não chore, João. Eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu e é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E apesar de João dizer vê o leão, quando ele olha ele vê o cordeiro. Duas identidades e um só Messias. Ele diz que sai aquele ser, vai à mão direita da majestade, pega aquele rolo, e quando pega os 24 anciãos, 12 que representa a antiga aliança e 12 que representa a nova aliança, pega aquelas coroas de folhas de louro e jogam aos pés do digno, e diz: a gente tem honra, mas diante dele ele tem mais honra. Os 4 seres viventes com o rosto de leão, o rei dos animais selvagens, com o rosto de águia, rainha das aves, com o rosto de boi, rei dos animais domésticos, com o rosto de homem, rei da criação, começam a louvar. E milhões, e milhões, e milhares de anjos se curvam diante da majestade santa e diz: digno é o Cordeiro de abrir o livro e desatar os seus selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes. Só os comprados vai dar glória agora. Comprastes para Deus povos, tribos, línguas,
e nações. Aleluia, aleluia. Nós somos comprados. E geralmente o que a gente compra, a gente bota o nome, né? Principalmente livro, que a gente às vezes empresta, e se não botar o nome, tem gente que esquece de devolver. Aí a gente bota lá uma assinatura, tomba logo ele, está tombado. Assim também aquilo que Deus comprou, Deus tombou. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado, tombou. Sabe qual é a maior prova que você foi comprado? Que Deus carimbou você com o Espírito Santo. Está carimbado, é meu. É meu. Está pago. Sabe qual é o outro sinal de que a gente foi comprado? Que quando uma pessoa, algo é comprado, deixa de ser daquela pessoa para ser de outra. E aí a pessoa pode usar, a pessoa que comprou, não é dele? É meu, eu posso usar. Sabe por que Deus te usa? Porque tu é dele. Aleluia. Agora interessante, o valor nunca está no objeto. O valor sempre está na pessoa que comprou. Se eu botar aqui um boné de Marcelo Teles para fazer leilão, não vai dar mais de R$100 não. Agora se botar aqui um boné de Neymar, vai começar o povo a dar dinheiro. Porque o valor não está no objeto, mas a quem pertence. Está ouvindo isso, crente? Quem olha para você não dá muito valor não. Agora sabendo de quem você é filho, sabendo quem é seu dono, sabendo quem é seu proprietário. E calabachurianda na camácia. Era lamanaramassurianda aramanácia. Eu sou filho de Deus. Quem é filho de Deus aqui, irmãos? Vamos para frente. Jesus é o alicerce da igreja. Jesus é o edificador da igreja. Ele disse: edificarei. Jesus é o dono da igreja. Ele disse: minha igreja. Mas tem uma quarta verdade aqui que eu vou concluir com ela. Jesus é o protetor da igreja. Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu protejo ela. Eu protejo ela. Ele sabia que a vida da igreja aqui na terra não seria fácil. Do Pentecoste para frente, Satanás ia se armar até os dentes para querer destruir esse trabalho. Mas Jesus já deixou garantido. Eu vou dar uma garantia a vocês, viu? O diabo vai se morder todinho. Ele vai rolar no chão assim, ó, ficar todo roxo, estourar pelas costas feito cigarra, mas ele não vai parar, porque esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí quem olha para esse texto pensa que a igreja vai ficar parada, escuta lá, e que o diabo vai ficar atacando e ela vai resistir os ataques. É o contrário, irmão. É o contrário. Jesus não está dizendo que as portas da igreja vai prevalecer contra o inferno. Se fosse isso, ela ia ficar na retranca e o diabo atacando. Ele vai dizer: é as portas do inferno que não prevalecerão contra a igreja. Quando um exército ia invadir uma cidade, pegava um tronco, algum rapaz do lado, outro rapaz do outro, chegava nas portas e ia derrubar as portas, não era? Para derrubar aquela fortaleza e entrar. Aí é isso que Jesus está dizendo: eu vou levantar um povo e vai derrubar as fortalezas de Satanás na terra. Se a porta for de madeira, cai. Se a porta for de ferro, cai. Se a porta for de bronze, cai. Se a porta for de material qual for, a igreja vai chegar como uma caterpilha, como um trator na unção do Espírito Santo, e vai derrubar, vai derrubar, vai derrubar. Aleluia, glória a Deus. Ele é o alicerce, ele é o edificador, ele é o dono da igreja, mas ele é também seu protetor. E do que é que Jesus protege a igreja? Glória a Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Deus prometeu estar com o seu povo
enquanto estivesse aqui na terra. A Bíblia nos mostra que primeiro a presença de Deus estaria na nossa frente. Diga comigo, na minha dianteira. Lembra? Quando o povo de Israel saiu do Egito, o anjo do Senhor ia em que posição? Ia na frente, na dianteira. Em João 10:4, Jesus disse assim: o porteiro abre a porta para o pastor que vai adiante das ovelhas. A presença de Deus está na frente do seu povo. Mas ela não está só na frente, ela também está no meio. Por ocasião da construção do tabernáculo, Deus disse assim a Moisés: e farás para mim um santuário, para que eu habite no meio deles. Então a presença de Deus também está no meio do seu povo. Jesus disse a mesma coisa à igreja: onde estiver 2 ou 3 reunidos, aí estou eu no meio. Diga comigo, ele está na frente e ele está no meio, mas também está atrás. Quando o povo de Israel entrou, Mar Vermelho dentro, Faraó vinha atrás com 600 carros, pegou carona na porta aberta. O anjo do Senhor que ia na frente do povo veio para trás. Como o episódio se deu na hora crepuscular, amanhecendo o dia, na hora da escuridão e amanhecendo, estava escuro, não tinha iluminação. Aí o que é que o anjo do Senhor fazia? A coluna de nuvem que ia em cima do povo, iluminava para o povo, para facilitar o povo andar. Lembre-se que ali tinha crianças, tinha adolescentes, tinha jovens, tinha mulheres grávidas, tinha os hebreus do Proate, tinha irmãos deficientes físicos que andavam com dificuldade, não é? Aí Deus, para facilitar, disse: toma iluminação. Aí eles andavam. Enquanto iluminava para eles, escurecia para os inimigos. Você nunca se perguntou por que é que o exército de Faraó de carro não alcançava os hebreus de pé? Você nunca se perguntou por que Satanás, sendo um anjo, sendo invisível aos olhos físicos, podendo vir por qualquer lado que a gente não espera, por que é que ele não te destrói? Se ele tem vantagem porque você é um ser humano e ele é um ser angelical, por que é que ele não te alcança? É porque entre você e ele está a presença de Deus. Aí o Senhor iluminava para eles e escurecia para os egípcios, vidro fumê. E quando eles estavam já alcançando, aí o Senhor chamou uma equipe de anjos mecânicos. Disse: tira o parafuso da roda dos carros. Quando o diabo está já te alcançando, Deus vai lá e quebra o projeto do diabo. Ele se levantou, mas se levantou para cair. Porque esta noite o Espírito Santo está mandando eu te dizer: eu estou frustrando os planos do diabo contra a tua vida, contra o teu casamento, contra a tua família. Avança, igreja, avança, igreja, avança, igreja, avança, igreja, avança, igreja. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A presença de Deus está em volta. Diz que como as muralhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. Aleluia. No Salmo 139, verso 5, Davi diz: tu me cerca por detrás e por diante, e põe sobre mim a tua mão. Vai para onde? Vai para onde? Eu estou à tua volta, eu estou na tua dianteira, eu estou atrás, eu estou no meio, eu estou em volta e estou por cima. Quem toca? 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 Aleluia.
Glória a Deus. Jesus prometeu estar conosco todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Agora, do que Deus protege a igreja? Agora eu termino, pastor, em nome de Jesus. Primeiro, Deus protege a igreja nas aflições. Eu não disse das aflições, eu disse nas aflições. O crente, assim como o incrédulo, pode passar necessidade, pode ficar desempregado, pode pegar Covid-19, pode morrer, pode sofrer uma desilusão, uma traição, pode perder a família. Tudo isso, como o incrédulo passa, a gente também passa. Jesus disse: no mundo tereis. Ele nunca prometeu imunidade aos sofrimentos, mas prometeu lenitivo nos sofrimentos. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas em mim tendes paz. A gente passa por tudo isso que o incrédulo passa, mas a gente passa com o medicamento da paz dentro da alma. Aleluia, glória a Deus. E tem mais: a grandeza da tribulação é a grandeza da consolação. Paulo disse assim: se somos muito atribulados, também em nós é abundante a consolação. Quem já leu o livro de Richard Wurmbrand, que foi torturado pelos comunistas por amor a Cristo, ele disse que quando estava dentro da cela, pastor, que os soldados comunistas pegavam um chicote e batiam nele, ele sentia tanto gozo, tanto prazer no Espírito Santo, que ele olhava para o algoz e dizia: bata mais. E o rapaz chicoteava, tá! E ele dizia: bata mais, por favor. Mas ele não estava apaixonado pelo chicote, é porque quando ele batia, o Espírito Santo chegava bem pertinho. Aí o consolo era na intensidade da tribulação. Ele diz: quanto mais batia, mas eu sentia a presença, a glória, o fogo da presença do Espírito Santo. Então Jesus prometeu nos proteger nas aflições, mas Ele também prometeu proteger a igreja das investidas do diabo. A expressão "as portas do inferno não prevalecerão contra ela" pode ser uma alusão aos ataques dos demônios. Ele prometeu, Jesus, nos dá poder sobre o diabo. Em Lucas 10:19 ele disse: eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos fará dano algum. Em Marcos 16:17, Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios. Em Efésios 6:10, o apóstolo Paulo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, disse, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Ele nos deu o poder do Espírito Santo para prevalecermos. Glória a Deus. Efésios 6:10 nos mostra esta verdade, e Atos 1:8. É por isso que crente não tem medo de magia negra, nem tem medo de feitiçaria, porque estas obras malignas não têm poder nenhum contra a igreja. Balaque um dia resolveu contratar Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Ele era um profeta pé no caminho e pé na estrada, pé no mato, pé no caminho, e aceitou se vender. E ele foi para um alto monte e disse: daqui dá para blasfemar contra Israel, daqui dá para maldizer esse povo. Foi subornado, foi comprado, mas quando ele abriu a boca, Jeová pegou a maldição que ele ia anunciar e transformou em bênção. E ele diz: quem é que pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou?
Crente não tem medo de despacho. Crente não tem medo de encruzilhada. Crente não tem medo de mandinga. Crente não tem medo de catimbó. Crente não tem medo de ser vizinho de feiticeiro. Problema dele que os espíritos não vão descer, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Terceira coisa, Jesus protege a igreja dos homens maus. Ele não só protege nas aflições, ele não só protege dos demônios, ele protege a gente dos homens maus. Do primeiro século até o terceiro século da história da igreja cristã, foram perseguições terríveis. De Nero a Domiciano. Jesus anunciou de forma figurada, quando falou à igreja de Esmirna: terás tribulação de 10 dias, que ali são 10 dias literais, e também 10 imperadores, que lançará o diabo algum de vós na prisão, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. 10 imperadores. Nero, quando queria iluminação pública, pegava o corpo dos crentes, tacava fogo e ia ler livro. Domiciano pegou João, o último dos apóstolos vivos, e disse: só tem um jeito de silenciar ele, colocando ele lá na ilha de Patmos. Mas mesmo esses homens fazendo isso, não conseguiram parar a igreja. Alguns foram mortos no Coliseu, devorados por leões, maltratados por gladiadores. Mas Tertuliano disse que o sangue dos mártires era a semente da igreja. E um dia, num certo reino, um irmão cristão estava pregando e o imperador queria matá-lo. Mandou que soldados trouxessem aquele irmão diante de si mesmo. E diante daquele rei, aquele cristão compareceu e o rei disse assim: olha, eu já te disse para você não pregar. Eu soube que você é um empresário rico, e se você não parar de pregar, eu vou pegar seus bens e tacar fogo, distribuir para os outros. Ele disse: você não pode fazer isso. O irmão disse a ele: porque os meus bens estão num lugar aonde a ferrugem não corrói, e aonde o ladrão não mira nem rouba. Aí o rei coçou a cabeça e disse: já sei, então eu vou fazer outra coisa. Eu vou pegar você, se você não parar de pregar, e vou botar você num lugar bem distante, onde não tem ninguém para você pregar. Você vai ficar sozinho. O irmão disse: você também não pode fazer isso, porque para onde eu for, Jesus disse que estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Então eu já sei o que é que eu vou fazer com você se você não parar de pregar. Eu vou lhe matar. Ele disse: você também não pode fazer isso, e se fizer, faça depressa. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu concluo esta noite dizendo que Jesus também protegerá a igreja da grande tribulação. Ele fez essa promessa à igreja de Filadélfia: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora. Não é guardar na hora, é guardar da, não é guardar na, guardar da hora da grande tribulação, ou do grande sofrimento que virá sobre a terra, da tentação que vai habitar ou vai vir sobre todos os habitantes da terra. Antes que a grande tribulação chegue, o Senhor vai tocar a sua buzina. O teclado, por favor. E todos os salvos de todas as eras e dos 5 continentes serão arrancados com violência da terra e subirão ao encontro do Senhor nos ares. Quem está esperando este dia? Quem está esperando este dia? Noé passou pelo dilúvio. Enoque foi transladado antes. Eliseu passou um período difícil da história do Reino do Norte.
Elias foi arrebatado antes. Davi disse assim: e no dia da adversidade, ele me esconderá no oculto do seu pavilhão. A essa noiva, que ele é o alicerce, que ele é o edificador e o dono e o protetor, ele vai arrebatar aqui da terra, vai puxar com violência. O apóstolo Paulo disse assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Alarido aí é a expressão grega keleusma, que fala de grito de agitação.